Boa noite, pessoal. 19 horas, estamos começando aqui o segundo encontro da vibração sistêmica para 2022. Hoje o tema vai ser sobre saúde. Eu sou Ana Paula, faço parte do setor de comunicação do Polo Radiador de Cultura de Paz de São José dos Campos, aqui Constela SJC. Boa noite, Mina, seja bem-vinda. Dr. Fábio já vai chegar, Dr. Fábio Lima, que vai conduzir essa live, esse tema, sobre a vibração sistêmica na saúde. Eu estou aqui iniciando, aguardando a entrada dele para poder começar esse tema maravilhoso. Boa noite, Suzel, tudo bem? Sejam bem-vindas. Boa noite, Rosi, seja bem-vinda. Estou aqui começando essa live, abrindo a live para receber o Dr. Fábio, que já entra para começar esse tema maravilhoso. Boa noite, Dr. Fábio. Dr. Fábio já chegou. Deixa eu convidá-lo aqui para... Vamos ver se dá certo. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Eu mandei o convite, tá, Dr. Fábio? Verifica se você recebeu, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá como convidado. Olá, Rosi. O tema de hoje é muito interessante, sobre saúde. Boa noite, doutor Fábio. Oi, tudo bem? Deixa eu programar aqui. Eu tô... Deu um pau aqui no YouTube, e aí eu vou refazer, a gente vai refazer aqui o ao vivo, tá? Então eu já entro daqui a pouquinho, pode ser? Pode, claro. Você quer que eu continue aqui ou você quer que eu saia e entre novamente? Não entendi, desculpa. Não, você pode continuar, e aí a gente já pode ir apresentando, falando um pouco do polo, tá bom? Tá bom, então. Eu Boa já volto noite, já. Cristiane. Então, boa noite, Ana. Boa noite, Elisete. Ana Paula Buquerque, terapeuta, que falou para a gente lá na Comissão de Direito Sistêmico aqui em São José sobre comunicação não violenta, né, Ana? Tá lá no Instagram da comissão. Boa noite, Rita. Bom, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Por enquanto estamos aqui entre mulheres. Boa noite, Storytelling Flowers. Coloca seu nome para a gente saber. Boa noite, Luciene. Enquanto vocês vão entrando, então, doutor Fábio, nós estamos transmitindo essa live aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Doutor Fábio Lima, que vai conduzir a live, que hoje o tema é sobre saúde, sobre vibração sistêmica na saúde, né? Talvez vocês tenham visto a chamada, onde ele vai falar sobre algumas doenças, o que essas doenças, quais mensagens essas doenças nos trazem, tá bom? Mas aí ele teve algum problema com o link do YouTube, tá organizando lá e já entra aqui para começar a conduzir a live. Enquanto isso, vão colocando para mim aqui se vocês já fazem parte do polo do grupo, do nosso grupo Voluntários Sistêmicos. Lá, agora é Rede Sistêmica, desculpa, alterou o nome, lá no Telegram ou de algum grupo nosso do WhatsApp. O polo irradiador de cultura de paz é um polo para irradiar a paz a partir da postura sistêmica, em várias áreas, né? Existem eventos aí no SASC, na área da saúde, assistência social, educação, aqui na cidade, e agora com essa questão online, em vários lugares do Brasil, e o Dr. Fábio fala até em outros lugares, já falou até em outros países também, a respeito dessa postura sistêmica, como irradiar a paz através da postura sistêmica. E aí a influência maior aí são as constelações familiares, a postura sistêmica e os movimentos essenciais. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. No Telegram ainda não, Cris? Então a gente tem um grupo lá no Telegram também. Então tem aqui o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube. Lá no YouTube, gente, quem ainda não se inscreveu, que o Dr. Fábio está arrumando o link lá para entrar aqui. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. E aí ele vai entrar para conduzir esse tema da saúde, e aí vai ficar passando aqui pelo Insta e se dando tudo certo lá no YouTube também. Lá no YouTube é bem interessante,
porque vários desses eventos que o Dr. Fábio conduz, muitas vezes até pelo Zoom, né, através de parceria com outras organizações, a gente consegue baixar as participações dele e fica disponível lá no YouTube. Tem movimentos, tem meditações, então é bem interessante. E tanto o link do YouTube quanto do Telegram tem aqui no link da bio. Através do Linktree vocês conseguem entrar lá e participar, tá bom? Bom, o tema de hoje vai ser bem interessante. Como vocês sabem, a gente está vindo aí de um número de 4 encontros sobre vibração sistêmica para 2022. Vamos nos preparar para entrar aí em 2022 com uma vibração elevada e começou na semana passada, que foi a live sobre vibração sistêmica nos relacionamentos. Foi maravilhosa, né? Quem esteve aqui na live semana passada, coloca aqui para mim. Boa noite, Sandra, se vocês gostaram. Nós tivemos feedbacks maravilhosos. Boa noite, G. Cris. Sejam bem-vindas. E aí, o Dr. Fábio, que conduziu a live sobre relacionamentos, também vai falar aqui sobre saúde. Conduziu a parte teórica, mas também trouxe movimento, um movimento maravilhoso. E foi tão interessante depois a gente... Olha, a Cris esteve, foi maravilhoso, né, Cris? Foi tão interessante que depois a gente até colocou aqui no feed uma pessoa que comentou que estava com uma dificuldade no relacionamento por conta de um relacionamento com a sogra. E quem entrou na sogra logo depois do movimento? Quem entrou na sogra? Quem entrou aqui na live logo depois do movimento? A sogra. Olha, gente, a sincronicidade, como o campo movimenta, né? Boa noite, Jefferson. E hoje o Dr. Fábio vai trazer essa vibração sistêmica, uma parte teórica e também vivência sobre saúde. Eu vi que tem gente apertando o coraçãozinho, isso mesmo, gente, aperta o coraçãozinho aí para live ir para mais pessoas. Como é na área da saúde, a gente sabe o quanto é importante esse olhar ampliado para a saúde. O que não descarta, é claro, o tratamento médico, mas o quanto é importante ir além para, de fato, conseguir perceber qual é a mensagem que as doenças nos trazem, né? Toda doença é como se fosse uma mensagem mesmo, né? É uma mensagem. Eu não me lembro quem que eu ouvi falando algo tão interessante, né? Você pode pegar e abrir essa mensagem, descobrir que mensagem essa doença está te trazendo, ou você pode simplesmente matar o mensageiro, né? Boa noite, Lucilene. Olha aí, doutor Fábio já solicitou, deve ter dado certo lá. E aí o objetivo é a gente não matar esse mensageiro, mas nos abrirmos a perceber que mensagem a doença, o sintoma que nós temos está nos trazendo. Oi, doutor Fábio, deu certo lá? Não deu. No YouTube não está passando, está pedindo um stream, um monte de senha para compatibilizar com o stream, então paciência, né? Tudo bem. Então Tá. tá bom. Gente, ó, o doutor Fábio chegou, vamos mandar aí a setinha, o aviãozinho, pelo menos aí para 5, 10 amigos, que com certeza essa mensagem pode chegar para alguém que está precisando hoje, né, doutor Fábio? A questão da saúde é um mensageiro tão importante para nós, né? Sim, sem dúvida. Então, eu agradeço, viu, Ana? Eu acho que a gente já pode começar, né? Como a Ana já colocou, a ideia é nós trabalharmos essa vibração sistêmica, né? Que é algo para o dia a dia. Como eu percebo a minha vibração e, a partir daí, eu me abrir para os desafios da vida de forma sistêmica, né? E para esses encontros, a gente vai trazer 3 tecnologias para fins didáticos, né? Seria a constelação familiar, toda essa filosofia, a postura sistêmica e, por fim, os movimentos essenciais, tá bom? E a partir disso a gente vai discutindo. Falar um tema de saúde, né? Nós somos o Polirradiador de Cultura de Paz, Constela SJC. Embora eu esteja falando assim, aqui, são dezenas de pessoas, né? A Ana, por exemplo, nos ajuda muito. E a exemplo da Ana, tem várias outras pessoas que estão conosco. Então, nós somos um movimento que tem órgãos, pessoas da área da educação, assistência social, justiça, segurança, saúde, comunidade. E qual que é a ideia do polo? É essa integração para quê? Para irradiar.
irradiar esse olhar sistêmico, essa visão sistêmica. Seja para a rede de proteção, com seminários, encontros, capacitações, e agora a gente está começando para o público, né, externo. Então, a ideia é essa, irradiarmos, né? E todos, como a Ana disse, todos nós podemos irradiar. Como a gente pode irradiar? Se trabalhando, ao mesmo tempo que eu vou me trabalhando, o meu entorno vai percebendo essa onda, né? Essas minhas mudanças. E, ao mesmo tempo, vocês divulgando, né? Os nossos encontros. O ano que vem estaremos mais estruturados para ter cursos de verdade, outros encontros e vários temas. E vai ser bem interessante. Então, para quem puder nos ajudar a irradiar, né, compartilhando os nossos cursos, nossas mensagens, nossos encontros, né? São alguns canais nas redes sociais, mas nós estamos com o WhatsApp, um grupo silencioso, e o Telegram. Então, para quem puder entrar, tá? Os links estão todos aqui no Constela JC. Na bio, tem um link ali, você clica, já tem tudo. Telegram, WhatsApp, tem tudo, tá bom? Então, vamos começar? Quer falar mais algo, Ana? Não, vou pedir licença, vou deixar aqui a tela com o título, se precisar você me chama. Eu Tá só bom. notei um pouquinho de instabilidade aqui na hora que você estava falando. Eu não sei se é o meu ou o seu. Que mexe o vídeo? Estava fazendo, a imagem ficou um pouquinho É, distorcida. é porque eu tô com um tripé que eu coloco a mão na mesa e... Não, tudo bem, então tá bom. Se for isso, não tem Tá, problema nenhum. tá bom. Qualquer coisa, se você vê que tá ruim, você só pergunta pro pessoal qual que é, porque aí também pode ser aqui, e se eu cair, cai todo mundo. Então eu fico de olho, tá bom? Qualquer Tá coisa, bom. você me chama. Obrigada, Obrigado. viu? Então, vamos todos começar com esse tema de saúde, né? É o nosso segundo encontro. Quando a gente pensa em saúde, em princípio, uma parte nossa vem algo físico, né? Uma ideia de algo físico. Então, se eu tenho uma gastrite, tem a ver com a gastrite na região digestiva, do estômago, e por aí vai. Se eu tenho uma bronquite, a falta de algo físico, né? E, ultimamente, é que se vem estudando essas questões emocionais por trás. Freud, por exemplo, foi um marco, uma divisão de água, porque até então a medicina falava, tem uma doença, é algo físico, e o Freud foi introduzindo essa visão de que a mente também condiciona nossos comportamentos. Então, o primeiro ponto aqui, eu peço até licença, porque tem colegas da área da saúde, de práticas integrativas, eu sou da área do direito, e a gente vai falar da saúde aqui, tudo que funciona na nossa vida, e amigos, pessoas que, que experimentam isso que a gente vai falar, e a vida vai fluindo de outra forma, tá bom? Mas por que... E a ideia também é aos poucos a gente desligar a mente. Olha, se eu tenho essa doença, esse sintoma, é por causa disso. Desligar isso e apenas vivenciar, se abrir para a vivência, como a gente vai fazer hoje. Todos os nossos encontros, a ideia é a gente ir fazendo vivência, que é assim que a gente vai trabalhando aquele nível mais profundo, né? O nível arcaico, o nível grupal, tá bom? Então, por que essa questão de saúde eu me conecto a algo físico? Porque o nosso corpo, ele é um termômetro. Tudo, exatamente todas, várias e várias dimensões que nos atravessam, é o nosso corpo que apita, né? O nosso corpo que sente. Então, nós temos muitas dimensões, desde dimensões biológicas, fisiológicas, emocionais, campos da família, da ancestralidade, campos em que eu atuo, outros sistemas, como o meu sistema do trabalho, um sistema de um país, e por aí vai, até energias e tantos outros campos, né? Então, a minha primeira pergunta que eu já faço é, porque quem é um pouco dessa filosofia da constelação começa a aplicar isso na vida e a vida começa a fluir de uma outra forma. E a gente começa a ficar um pouco mais bitolado, assim, entre aspas, principalmente no começo. Faz tanto bem que eu quero levar isso para todo lugar, para minha família. Olha aqui, ó, quase pego o parente à força ali para falar dessa filosofia, né? Para que a vida das pessoas também melhore, né? Mas essa é uma pergunta que se faz.
Então, se eu tenho um sintoma, se eu tenho uma doença, tudo é sistêmico? Tem a ver com essa filosofia sistêmica? Não. Eu tenho algumas formações, e uma das formações é com o meu professor, com o Renato Bertatti, né? O Renato Chambertati, que é um grande constelador há décadas já, né? Que trouxe o BERT para o Brasil e por aí vai. E ele, como médico, ele atende muitas pessoas. E ali atendendo as pessoas, ele tem que ter um critério. Então, ele montou meio um critério, né? Um critério. Será que essa doença é fisiológica? Esse sintoma, essa doença é emocional? É sistêmico ou ele chama do espírito, ou seja, algo mais do todo? Como assim? Então ele faz essa classificação para poder perceber qual que vai ser a diretriz. Ela vai ser a tomada para aumentar a saúde dessa pessoa, reintegrar algo, né? Então, o primeiro tópico, essa minha doença, sintoma, tem a ver com algo individual. Perdão, com algo biológico, fisiológico, tá? Por exemplo, se eu tenho bócio endêmico, tem a ver com falta de iodo. Então, não adianta fazer uma constelação, não é isso. Você tem que dar o iodo para a pessoa melhorar, né? E nós temos várias questões, deficiências de vitaminas, toda a parte hormonal e por aí vai. Então, tem muitas questões, muitos sintomas nossos que têm a ver com essa parte fisiológica. 2, tem a ver esse sintoma com uma questão emocional, né? Uma somatização, uma psicossomatização. Vamos supor que eu tenho um chefe de trabalho e eu venho engolindo sapo. Eu não falo o que tenho que falar. Durante um dia, durante uma semana, o meu corpo, ele precisa... Essa energia, essa emoção, ela precisa ser extravasada. Se ela não extravasa, o corpo vai apitar, o corpo vai dar sinais. Então, de repente, eu não falo isso, fico engolindo sapo, aí começa a ter uma dor de garganta, ou começa a ter uma febre, e por aí vai. Nós temos muito isso, normalmente são até questões pontuais, mais agudas, assim. Por exemplo, na questão dos lutos. Eu sofri uma separação no casamento, no namoro, ou eu perdi um ente querido, ou tem alguma perda, ou seja, é algo pontual, é algo agudo. O corpo vai pipocar, né? O corpo vai nos dar sinais, tá? Então, esse é o segundo ponto, fisiológico, e o segundo é emocional. Terceiro, sistêmico. O Bert descobriu os 3 níveis de consciência. Para quem não souber um pouco, vocês vão no YouTube do Constela JC, já tem várias palestras que a gente fala um pouco disso de forma mais detalhada, sobre esses níveis de consciência. Mas eu tenho um primeiro nível, que é o que eu acho, preso no certo ou no errado, em relação ao meu vizinho que faz barulho, meu ex-marido, minha ex-mulher, o meu trabalho, essa minha doença. Eu enxergo isso. Só que tem um nível mais profundo que atua. E muitas doenças e sintomas têm a ver com esse nível mais profundo que atua, que é esse nível sistêmico. Então, a gente vai dar exemplos disso aí, mas, por exemplo, vamos supor ancestrais excluídos, fora da ordem, fora dessas leis que regem os relacionamentos, que regem a vida. Então, esses emaranhamentos que a gente chama, ou seja, esses desequilíbrios, impactam o meu corpo e o meu corpo começa a ter sintomas, ter doenças. E a gente já vai explicar um pouquinho melhor, tá bom? Os 3 e o quarto, o último, que ele chama que é o nível da consciência do espírito. Então, não é algo mais pontual, é algo que já atinge um todo. Então, de repente, o Covid, por exemplo, é uma doença que atinge o todo. Então, é uma doença do todo, do coletivo, que o Bert chama o nível de consciência do espírito. Tá bom? Exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu tenho uma dor de barriga, uma disenteria. Número 1, é algo fisiológico. Eu comi um peixe estragado, uma comida estragada, e aí o meu corpo ele vai reverberar, vai ter uma repercussão. E aí eu tenho essa disenteria. 1, fisiológico. 2, psicossomático. Hoje eu vou prestar um vestibular muito importante. Eu venho estudando o ano inteiro.
Ou eu vou dar essa live aqui que eu estou muito nervoso. Ou eu vou ter um encontro. Ou seja, o nosso corpo tem uma sabedoria própria. Então, ele mesmo tem uma dor de barriga antes da prova que eu vou fazer do vestibular, para me preparar para a luta ou fuga. Então, o meu próprio corpo já começa a me preparar para isso. Então, essa dissenteria, essa dor de barriga que eu tenho, tem a ver com emoções, tá bom? Várias questões, por exemplo, que eu disse, né, do luto, de fases agudas, então tem a ver com isso, tá bom? 3, sistêmico. E quando eu falo sistêmico, são os campos, né? Um agrupamento, os sistemas. Um primeiro sistema mais importante é a família. Em 11 gerações tem mais de 4.000 pessoas. Então imagina a quantidade de histórias. E várias doenças, vários sintomas que nós temos têm a ver com essa terceira causa que é sistêmica. Então essa minha dor de barriga não é algo simples, não é algo pontual. Ela já vem há algum tempo e de repente agora eu estou até tendo uma dor maior no intestino, uma gastrite ou algo. Então pode ser que essa minha doença seja algo sistêmico, do meu sistema. Vamos supor que tem um ancestral excluído. Então, de repente, essa minha dor de barriga tem a ver com esse ancestral excluído. A gente já vai falar mais sobre isso, tá bom? 4, que é o do todo, do nível do espírito. Já não é uma dor de barriga minha, é uma dor de barriga do bairro, né? Então, de repente, tem um todo, toda uma família, é algo que é algo do coletivo, tá? É como se fosse uma força maior que faz com que tenha essa desinteria coletiva, assim, no meu bairro inteiro, né? O Covid, como eu falei, é o do todo, né? Então tem algo muito profundo por trás, tá bom? Deu para entender? Então, não é tudo sistêmico, tem a ver com constelação ou tem a ver com outras práticas. São esses 4 níveis aqui, tá? Essas 4 causas. Isso que o professor Renato Bertatti que aplica quando quando ele vai atender alguém. Tudo bem? Nós temos muito a falar aqui, só que a ideia sempre desses encontros é que a gente traga o mínimo de informação para que a gente possa fazer vivências, né? Como eu já disse no primeiro encontro, o primeiro nível de consciência, que sou eu aqui, eu tenho um sintoma e um sintoma, uma doença. Nós ficamos uma vida aqui e repetindo isso. As coisas vão repetindo na nossa vida, tá? Eu preciso tomar o remédio, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ou seja, é a minha mente, a minha emoção, a minha personalidade fazendo as coisas para consertar as coisas. A ideia nesses encontros é que a gente possa se abrir para que algo maior, a gente vá se alinhando ao maior. A mensagem que todo sintoma, que toda doença nos traz. Tudo bem? Para quem não é da área, o Bert ele nos trouxe 3 leis básicas da vida, como se fosse a gravidade. Então você tem 3 leis básicas que regem os relacionamentos, regem as famílias, os sistemas, regem a vida. Pertencimento. 2, hierarquia e ordem. E o 3, o equilíbrio de troca. Então o que é esse pertencimento? Tudo pertence. Se eu excluo algo, isso vai dar uma repercussão. E no caso da família, às vezes de geração em geração, vai tendo essa repercussão. É como se fosse uma forma de bolo, e essa forma de bolo tem um amassadinho. E de geração em geração vão produzindo indivíduos com esse amassadinho. Segunda lei básica, que é a hierarquia e ordem. Tudo tem uma ordem no tempo. Tudo tem um lugar de acordo com a chegada no tempo. E se isso não é respeitado, também vai dar essas repercussões, esses emaranhamentos, esses sintomas. Numa família, tem filhos. O número 1 e o número 2. Mas, na verdade, não é essa a ordem correta. Porque o pai, por exemplo, o casal teve um filho. Então, não respeita a ordem. Porque o primeiro filho que não nasceu é o número 1. Eu sou o número 2. E o caçula é o número 3. Não respeitou a ordem, tem repercussão. Tá bom? 3, a terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Tudo tem um equilíbrio. Tudo tem uma troca. Né? Tudo que a gente faz na vida, eu dou algo para alguém e recebo algo. Tudo tem uma troca. E o que acontece? Quando essa troca está desequilibrada, também tem essas repercussões. Tem algo
que repercute no campo, tá bom? E muitas doenças, muitos sintomas têm a ver com isso. Vamos agora, então, passar para alguns exemplos. Pertencimento. E eu, relembrando, eu vou trazer aqui conceitos da constelação. A constelação pode ser fazer a oficina de constelação. Eu vou até um constelador aqui, né? Tem o constelador, eu estou aqui, e começa a ter essas dinâmicas, esse inconsciente do sistema começa a atuar. Então, de repente, eu já participei de muitas constelações, né? De praticamente 1000 constelações, né? Umas 1000 constelações. E a gente vê isso sendo repetido. Vários sintomas que se levam numa constelação, as pessoas comecem a perceber as dinâmicas ocultas que estão por trás disso. Porque nada, absolutamente nada na vida é à toa. Tudo tem algo profundo, né? E nós temos uma opção. Ou a gente fica na tampa, ainda preso no certo e no errado, ou aos poucos a gente pode começar a se abrir para a mensagem que os sintomas, a doença, para a mensagem que tudo que a vida nos quer trazer, nos traz. Voltando na constelação. Você pega vários exemplos em que, vamos supor, que aquele homem, aquela mulher, tem problemas no aparelho reprodutor. Então, tem uma infecção urinária, que já é mais consistente, tem uma dificuldade para ter filhos, tem a ver com os órgãos reprodutores. Em várias constelações, a gente percebe para onde isso está apontando, qual que é a mensagem por trás. Então, você pega, por exemplo, nessas doenças, nesses sintomas, né? Você pega aqui, às vezes, de gerações, situações que vão se repetindo e que precisam ser vistas. Então, de repente, a vida me traz hoje esse sintoma, essa doença, que isso é a oportunidade de se reconciliar algo, de curar algo. E quando eu estou curando algo, eu não estou curando algo pessoal em mim. Eu estou curando gerações. Eu estou curando sistemas. Então, por exemplo, nessa questão do aparelho reprodutor, nós temos em vários trabalhos que tem a ver com masculino e feminino desequilibrado. Então, vamos supor uma ancestral que há 5 gerações atrás foi muito agredida, foi muito violentada. E lembra que eu falei do luto? Teria que ter feito algo, precisava ser reconciliado, ser visto ali. Você tem a lei do pertencimento, que tudo pertence. Então, tanto o agressor, o perpetrador pertence, quanto a vítima. E quando os dois, algum dos dois são excluídos, isso vai dar repercussão de geração em geração. É como se fosse uma forma do bolo, como eu disse, que de geração em geração vai produzindo sintomas, doenças ou outras questões. Para quê? Para que isso seja visto. Então, você teve lá as 5 gerações, meu tataravô e minha tataravó. Tá? Estou falando do nível sistêmico. Transgeracional. O que acontece? Teve essa exclusão e eles não poderiam fazer diferente naquela época. Vai nascer pessoas aqui, uns identificados mais com o perpetrador e outros identificados mais com a vítima. Então, você vai ter pessoas que vai ter mais uma propensão para raiva, bateu, levou, eu não consigo engolir sapo. A gente conhece amigos, ou a gente tem pessoas que são mais assim explosivas, que são pessoas mais identificadas com a energia assassina, que é a energia dos perpetradores. E nessa mesma família vai nascer outros irmãos identificados mais com prostração, com a energia da vítima, sabe? Com energia com energia do congelamento e por aí vai, tá bom? E isso vai de geração em geração. Além dessas energias, também vai ter um conflito do masculino e feminino que vai também de geração em geração. Então, de repente, hoje, tem mulheres mais identificadas com essa energia de contra os masculinos, sabe? Mulheres que vão estar mais identificadas com uma raiva profunda por dentro. E não é uma raiva dela, necessariamente, é uma raiva que já vem há gerações. Essa mulher, isso. E para os homens? Você vai ter homens mais identificados com o sentimento de culpa. Lá naquela época,
em tese, teria que aquele tataravô ter assumido a sua responsabilidade, ter pagado algo, para equilibrar essa troca. Só que como ele não assumiu, de geração em geração, vai nascer homens identificados com essa energia de culpa. Então, de repente, pessoas que vão atrair para si sintomas, doenças, vão caminhar para a morte ou tantas outras causas. Por quê? Porque estão ligadas a essas dinâmicas que vêm se arrastando, geração em geração. E mais uma vez, o que a vida nos quer trazer? Elas não querem trazer algo para evolução, para minha evolução pessoal e para a evolução do meu sistema, e para a evolução do todo. Então, de repente, esse sintoma, essa doença está a serviço disso. Eu posso ser a exata repetição disso e deixar para os meus filhos, meus netos, meus bisnetos essa repetição, ou aos poucos eu posso abrir meu olhar e perceber para onde que esse sintoma, essa doença aponta, que nesse caso concreto é para essa dinâmica do masculino e feminino desequilibrado. Tudo bem? Então, essa é a lei do pertencimento. Tudo pertence, e se exclui, algo vai gerar repercussão. Você percebe em várias constelações, por exemplo, eu participei de umas 50 já constelações sobre câncer. E essas dinâmicas profundas do inconsciente sempre atuando. A última que eu participei, você tinha ali um ancestral excluído, que precisava ser visto. Né? Então você tinha ali um determinado órgão, e aquele órgão representava o quê? Representava um ancestral, que era um irmão, que era um tio, que era um avô, alguém que precisava ser visto, que foi excluído. E aí, de geração em geração, essa exclusão vai passando. Eu estou com um câncer aqui no pâncreas. O que esse pâncreas representa? Representa esse ancestral que foi excluído. Então, conforme eu estou excluindo cada vez mais esse pâncreas, eu estou reforçando, eu estou excluindo mais esse ancestral. Tudo na vida, então, tem uma mensagem muito profunda. E o caminho de crescimento é esse. É a gente sair do quadrado, sair desse primeiro nível de consciência, desse certo e do errado, e aos poucos e se abrindo para esses outros níveis que atuam e que nos influenciam e nos impulsionam. Tá bom? Então, essa é a lei do pertencimento. Tudo pertence. Se você exclui, vai dar repercussão. E aí, repercussão, tem N repercussões. Né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma ancestral, né? Uma ancestral que se apaixonou por outro. Duas pessoas que se apaixonaram, um homem e uma mulher, ou dois homens, duas mulheres, tá? Naquela época. E naquela época, essa paixão, esse amor não pôde ser vivido por N razões. Por exemplo, porque a família não aceitava. Não aceitava essa minha mulher, essa minha namorada que era de outra religião, ou que tinha outro tipo de cor, ou porque é um relacionamento homossexual, ou porque eu mesmo não aceitava, não me permitia esse amor. O que eu quero dizer? Tudo pertence. E isso aqui, se for excluído, vai dar repercussão, geração em geração. Tudo bem? De repente, eu nasço, começo a adolescência, etc., e eu começo a me fechar para o amor. Por quê? Porque eu estou identificado com essas pessoas, com esse meu ancestral. Assim como ele não pôde viver o amor, eu também não vou poder viver o amor. É algo muito profundo, inconsciente, que a gente não tem noção. Então, eu vou bater a cabeça, eu vou passar uma vida, né? E eu vou ter um conflito profundo aqui dentro. Por quê? De um lado, eu encontro a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Mas, por outro lado, eu preciso pertencer a esse sistema. É praticamente uma traição se eu fizer diferente. Então, nesse crescimento, eu vou enfrentar muita culpa. Por quê? Porque para eu poder crescer, eu vou ter que fazer diferente. E para eu fazer diferente, aqui dentro algo, sabe, é como se a gente copiasse, né? Essas dinâmicas. E você tem vários tipos de dinâmicas. Por exemplo, eu sigo você, antes eu do que você, e por aí vai. Tá bom? Essa é a lei do pertencimento, então.
Depois eu falo um pouquinho mais e a gente parte para uma primeira dinâmica. Vamos ver se a gente consegue fazer mais de uma. Eu já quero deixar um ponto bem claro. Aqui não se trata de matemática. Olha, eu tenho asma, então é por causa disso. Eu tenho esse problema no sexual, aparelho reprodutor, como eu disse, então a causa é essa. Não. Cada sistema é um, cada pessoa é uma, e isso a gente coloca no campo e algo se abre. É claro que você tem dinâmicas que se repetem. Isso que eu estou falando foram testados ao longo das décadas, por milhares de vezes. E você pega várias vezes que determinada doença tem a ver com aquilo ali, tá bom? Mas, e dois, a gente vai usar muitos movimentos essenciais. Para os movimentos essenciais, eu não preciso saber a causa. Eu estou aqui, aqui está a doença, e eu me abro para algo. E se você estiver conectado, algo se mostra, a vida mostra algo, tá bom? Voltando aqui às ordens do amor, essas três ordens, pertencimento, hierarquia e ordem, equilíbrio de troca. Segunda lei básica, equilíbrio de troca. Perdão, hierarquia e ordem. Então, como eu disse, tudo tem uma ordem no tempo. E se a gente não respeita esse local de acordo com a ordem no tempo, tem repercussão. Então, por exemplo, vamos supor que sou eu e meu irmão aqui e meus pais. Somos a vida inteira, a gente sorrindo, chorando, como toda família com seus problemas. E só que a questão é que isso não é verdade. Por quê? Porque eu tenho outros irmãos aqui, vamos supor que eu tenha 2 irmãos que não nasceram. Então, eu passo uma vida pensando que eu sou o número 1. Aqui, ó. Eu sou o número 1, caçula aqui. Né? Vamos supor que eu tenha um irmão, somos em 3. Tá? A minha mãe, vamos supor que quando ela tinha um namoradinho, ela engravidou, e aí teve uma fecundação. Fecundou a vida. Tem uma ordem no tempo. E se isso não é respeitado, foi para o espaço o pertencimento, excluiu, e também não se obedece a essa ordem, essa hierarquia. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu estou aqui como número 1, só que eu passo uma vida assim, ó, honrando deixa eu só fechar aqui. Honrando e adotando, fazendo os mesmos tipos de comportamento, o mesmo tipo de destino desse meu irmão. Então, de repente, eu passo uma vida aqui, só que eu estou passando uma vida como se fosse o número 1, que é o meu irmão aqui, que nasceu, que foi fecundado há 20 anos atrás. Um aborto provocado, um aborto espontâneo. Às vezes a mulher nem sabe, teve a fecundação, aquele sangramento, né? E nem sabe que engravidou. Mas é uma vida e faz parte. O que acontece? De repente, hoje, eu aos poucos, desde pequenininho, na escola, eu já não sou muito convidado para as festas. Assim como meu irmão foi esquecido, eu também sou esquecido. Ou eu começo a ter uma solidão mais profunda. Assim como meu irmão tem essa solidão profunda, esse número 1, eu também tenho essa solidão profunda. Ou, de repente, eu começo a ter projetos na vida e etc. Os projetos até decolam, mas aí eles começam a cair. Assim como meu irmão, ele começou a decolar na gravidez e depois ele foi retirado, é a mesma coisa. Eu não estou falando que essa é a única dinâmica, você tem várias dinâmicas possíveis, mas uma dinâmica muito profunda é: irmãozinho, querido, eu amo você. E por amor, eu sigo você. Eu sigo o seu destino. E essas dinâmicas estão na nossa alma, no nosso inconsciente. A gente não tem ideia. O que eu quero dizer com isso? Várias doenças, vários sintomas que a gente tem hoje têm a ver com esse equilíbrio, com a ordem, tá bom? Eu lembro numa aula que a professora Sophie Hellinger, né, que é a esposa do Bert Hellinger, né, ela falava que ela tinha uma amiga oncologista médica e que teve um dia que eles fizeram muitas constelações no mesmo dia só sobre câncer. E foi incrível, como naquele dia todas as clientes, todos os pacientes tinham a ver, estavam fora da ordem, né? Essa ordem aqui no tempo, tá?
Repito, eu não estou falando que isso é a causa, sabe? A gente tem muitas dinâmicas por trás. Mas a médica ficou boba, ficou boquiaberta de perceber como essas dinâmicas atuam. E só um parênteses, todos nós, sem exceção, somos um pouco fora de ordem, né? Porque é o jeito que nós temos um caminho na vida, né? E é a partir disso que é pesado que a gente vai resgatando essa nossa força, tá? Uma dinâmica muito profunda tem a ordem. Primeiro vem os pais que dão a vida. Então são os primeiros. Depois é o número um, eu sou o número dois e meu irmão é o número três. Normalmente essa ordem praticamente em todos nós, essa ordem é desequilibrada, essa ordem não é obedecida. Então, eu sou maior que os meus pais. Então, de repente, são sinais amarelos, né? Eu começo a querer salvar muito meu pai, ou a minha mãe, ou ambos, querer ajudar em excesso, ou eu começo a apontar o dedo, isso não tem que fazer, sabe? É como se eu tivesse assim mesmo, né? Quando eu chego perto do meu pai ou algo assim, a minha vibração muda. Ou seja, são sinais que a gente está fora dessa ordem, né? E aos poucos, essa ordem de tomar os pais, que se chama, né? Tomar é como se fosse realmente concordar exatamente como eles são, que eles são seres comuns, como todos nós, né? Eles têm as dinâmicas deles, eles não são tão livres, tá? E aos poucos, como a gente vai tomando isso, a vida vai fluindo de outra forma, tá bom? Vou falar a última lei para a gente poder vir para as perguntas, e aí a gente vai ver como a gente faz, porque na verdade tem muito a ser falado, né? Mas quanto menos a gente falar e mais a gente vivenciar, mais a gente expande. Terceira lei, equilíbrio de troca. Tudo tem uma troca. Quando está desequilibrado, isso repercute. Vou começar nesse nível sistêmico. Nós pertencemos a vários sistemas. E, por exemplo, eu pertenço ao meu sistema de trabalho. No meu caso, eu sou promotor de justiça, funcionário público. O que acontece? Tem uma troca. Eu faço algo que é um serviço, eu presto um serviço, e eu recebo um salário. O funcionário público recebe um salário. A pergunta é, essa troca está equilibrada? Então, de repente, vamos supor que eu esteja um pouco mais encostado, né? Eu recebo esse salário, mas eu dou menos. Eu faço o mínimo no meu trabalho. E isso pode ser até num trabalho particular, numa empresa também. Eu faço o mínimo e olhe lá, sabe? A todo momento eu estou fazendo menos, etc. Olha aqui o desequilíbrio. E isso vai gerar uma repercussão. Então, uma das repercussões, como que funciona? Começa a ficar pesado para quem é o devedor. Quem dá muito começa a ter um sentimento de cobrança. Olha, eu estou dando, então eu tenho direito de te cobrar. E quem é devedor, na alma, no inconsciente, tem um peso e uma necessidade de dar de volta, de recompensar, de equilibrar. Então, por mais que eu me ache bom ali no meu trabalho, trabalhando pouco, a minha alma, o meu inconsciente, é uma outra leitura. E o que ele faz? Ele vai querer reequilibrar. Qual que é uma dinâmica profunda? Primeiro, eu começo a não me dar o direito de, então eu começo a faltar no trabalho, ter atestado médico, etc. E depois, eu começo a adoecer, começo a ter sintomas, e não me dar o direito de. Na minha alma, de verdade, tem uma culpa muito profunda devido a esse desequilíbrio. Tá? Então, o que vai acontecer? E eu já vi em muitas constelações, inclusive com um amigo. Ele estava se sentindo uma prostração, uma certa, sabe, um congelamento, e ele não conseguia ir para frente, de jeito nenhum. E alguns sintomas, como algumas doenças, começavam a impactar. Então, lá naquela constelação, ele foi ao lado do constelador e quis ver esse tema. Eu quero ver esse tema, o congelamento, essa minha doença, esse que eu estou sentindo, sabe? E aí ninguém sabe nada. E aí, aos poucos, tudo que está por trás começa a aparecer. Então, sem ninguém saber, começou a aparecer o trabalho, alguém que representava ele já estava no chão,
E isso foi se mostrando. Qual que é uma possibilidade? Ele fazer algo para começar a equilibrar. Então, vamos supor que no meu trabalho eu consiga fazer algo. Então, eu começo ali a fazer algo para equilibrar mais essa troca, porque senão não existe lei de Gerson, né, nessa área sistêmica. A vida cobra. Essas leis atuam, quer eu saiba ou não. 2, no meu trabalho, eu bato carimbo mais, e etc. Então, o que eu posso fazer? De repente, eu começo a ter um projeto. Eu começo a ter algo extra. Eu começo a atender as pessoas no trabalho. Ou seja, eu faço algo. E intencionalmente eu intenciono. Eu estou fazendo esse extra, esse algo a mais, justamente para equilibrar. Para que essa lei do equilíbrio de troca, né, esteja mais equilibrada, realmente. O que acontece? Naturalmente, isso já vai começar a repercutir no todo. No caso desse meu conhecido, ele melhorou desse sintoma. Essa prostração, esse congelamento começou a fluir. De novo. Congelamento tem a ver sempre com isso? Não. Nós temos várias dinâmicas, vários tipos. Me lembrei de um caso aqui concreto em que o cliente foi procurar o profissional e ele tinha sintomas de AIDS. Começou a emagrecer, virou esqueleto. Sabe, todos os sintomas de AIDS, o sistema imunológico baixou, fez tudo, tudo. Ele foi no médico, foi no terapeuta, foi no segundo médico, ninguém descobria, fez todo tipo de exame, não tinha nada de AIDS. Até que ele foi para esse profissional sistêmico. E esse profissional sistêmico já tem essa leitura ampliada. Quando ele atende alguém, o coração dele se abre, porque não tem certo e errado. Ele já sabe que essa doença está a serviço de algo, né? Ele já coloca os pais atrás, mas ele já enxerga os sistemas por trás do cliente. O que aconteceu? Esse profissional começou a perguntar e etc. E aí, quando você entra no seu centro vazio, assim, é como se isso tudo começa a chegar, essas informações. É uma outra forma da gente trabalhar, de estar na vida, de se trabalhar. O que aconteceu? Se abriu esse centro vazio, e aí começou a fazer perguntas, e aí esse profissional, ele perguntou, você está sentindo um peso na alma? E ele falou, nossa, eu sinto uma culpa, tal, e etc. O que aconteceu? E aí essa pessoa falou, olha, eu traí a minha mulher. Esse cliente falou, eu traí a minha mulher. E eu traí a minha mulher um homossexual. Eu não consigo me perdoar. Eu mal consigo dormir. Como que eu posso olhar para a cara dos meus filhos? Como eu posso olhar para a cara da minha mulher? Olha a troca. Então, teve um desequilíbrio de troca. Ele causou um prejuízo profundo na família dele, no sistema familiar. Ele é devedor, então tem uma culpa profunda e algo precisa ser reparado. E aí o profissional foi conduzindo isso, né? Ele foi conduzindo a dinâmica, né? Sozinho, só os dois. Até que esse profissional, ele virou para essa pessoa e falou, olha, ele explicou tudo isso que eu estou falando para vocês e falou, olha, o que você faria pela sua mulher, pela sua família, que você jamais faria, mas nem que ela te amarrasse, você jamais faria isso. O que você vai fazer, né, para compensar isso? Ou seja, você vai fazer algo que é algo inimaginável para você. É algo que você jamais faria. E intencionalmente você vai fazer isso para equilibrar. Na hora, não era o cliente que falou, é a alma do cliente que falou. Eu já sei o que tem que fazer. E aí começou a querer contar o profissional. Não, 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 não me conte. Não quero nem saber. E aí esse cliente fez isso. Passou-se uma semana, passou-se um mês. E esse profissional recebeu uma ligação que esse cliente não tinha mais nada. Engordou, não tinha mais sintomas de AIDS, não tinha mais nada. Por quê? Porque a troca foi equilibrada. Então, isso é um exemplo de como o equilíbrio de troca afeta a nossa vida.
E a todo momento, tudo isso está nos impactando, nos influenciando. Então, eu falei das 3 leis: pertencimento, hierarquia e ordem e o equilíbrio de troca. E aí, até outros saberes que a gente começa a estudar, fazer outros cursos, a gente começa a prestar atenção. Tudo que a gente consome tem uma troca. Então, eu consumo um tomate, uma fruta que tem agrotóxico. Tudo tem uma troca. E o meu corpo tem uma inteligência profunda, então vai ter uma troca. Então, de repente, isso aqui que está pipocando na minha pele hoje é a troca. É por força desses agrotóxicos que eu consumi que hoje eu estou sofrendo essa erupção na pele aqui. Esses dias, um professor de uma parte espiritual, de um curso que eu faço, falou o seguinte: por que a gente tem problema nas costas, mais nas costas? E aí as pessoas começaram, não souberam responder direito, né? Ele falou: olha, você olha as suas costas? A todo momento nós olhamos mais a nossa frente aqui. E a gente negligencia as costas. Então, eu já trago aqui para esse nossa reflexão sobre o pertencimento. Tudo pertence. E tudo que eu excluo vai dar repercussão. Então, se eu excluo mais essa minha parte das costas, a sola dos pés, por exemplo, a importância da gente ter um contato com o nosso corpo em geral, né? É o pertencimento. Todas as emoções têm uma função muito profunda. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o amor, tudo. E se eu excluo isso, algo dá repercussão. Se eu excluo essa raiva que eu estou sentindo agora, essa tristeza, esse medo, né? E por aí vai. Tá bom? Eu acho que por enquanto é só. Eu posso falar um pouco do assentimento também. E aí a gente pode ir para as perguntas. Deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ó. Ó, sempre gostei do tarô, usar as cartas. É assim, não existe um saber que é absoluto detentor da verdade, seja ele qual for. Inclusive as constelações e por aí vai. O que eu vejo na minha vida, você vai se abrindo e a própria vida vai trazendo o que você precisa. E eu já vou falar um pouco disso que tem a ver com a vibração sistêmica, tá bom? Então, tudo é bem-vindo, sabe? Ah, agora não vou tomar remédio. Não, o remédio é bem-vindo. Só que o pessoal das PICs, das práticas integrativas, já nos ensinam há muito tempo. Eu vou tomar esse tarja preta, pode ser que seja muito importante para mim agora, nesse momento. Mas eu tenho 2 opções. Ou eu fico aqui, realmente, é, eu sou bipolar, pronto, já me rendi. Aqui eu já perdi, eu não tenho mais chance. Seja lá o que for, se a gente se rende aos diagnósticos. Agora, a segunda opção é, eu estou bipolar. Eu não preciso nem falar o nome. Eu tenho uma confusão mental. E começa a agradecer esse remédio, começa a se observar no dia a dia, e aos poucos você começa a se abrir para a mensagem que essa doença, no caso a bipolaridade, quer me trazer. E conforme você vai reconciliando algo, parece que algo vai entrando no lugar. Eu tenho pessoas que tomavam remédios tarja preta e começaram a se abrir para isso. E durante o seu caminho, eu até conversava com o remédio. Olha, está na hora de eu largar você, e abria cartas sistêmicas do tarô, ou outras cartas, e as cartas conversavam com a pessoa, falando, não, é importante ainda você manter o remédio. E por aí vai. Então, é só para responder essa sua questão aqui sobre as cartas. Tudo é bem-vindo. Né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. E como faz? A gente já vai fazer para liberar isso, já vai falar disso aí, tá? Vai ficar gravada essa live, sim, no YouTube, no Constela JC. Alguma dinâmica que se repete no sistema digestivo? Vamos fazer uma dinâmica, e aí você se abre para isso, tá? Para a causa disso aí, tá bom? É, Doutor Fábio, tem uma pergunta que enviaram aqui, eu vou colocar na tela, enviaram na interrogação aqui, peraí.
Pergunta, o primeiro filho é provedor, o segundo é cuidador e o terceiro é comunicador? Eu procuro não entrar muito nos porquês, sabe? Porque não há uma regra, assim, né? Como que funciona normalmente, assim, mas isso não tem uma regra. Você tem os pais. Aí chega o número um, que é esse aqui, o que que acontece? Na minha alma, desde que eu sou bebezinho, é uma dívida profunda, assim. Por quê? Eu recebi a vida e não tem nada que pague isso. Então, entra primeiro o equilíbrio de troca. O que que eu faço para compensar isso que meus pais me deram? Dois, pertencimento. Eu preciso pertencer a esse sistema dos meus pais, a esse meu sistema familiar. O que que eu faço para se me sentir pertencendo a esse sistema? Então, desde pequenininho, a nossa criança, ela tem uma ação, um pensamento mágico. Ela fala assim, por exemplo, pai, a mãe, e vamos supor que a mãe aqui tenha um caminhar para a morte. Teve outros filhos que não nasceram, a própria mãe quer salvar a mãe dela, a avó, ou seja, sei lá qual dinâmica, mas aqui, embora a mãe esteja presente, faça comida, trabalhe, parte dela, do inconsciente dela, está lá, mais voltado no mundo dos mortos, mais indisponível. O que que eu faço quando eu sou criancinha? Eu preciso pertencer a isso. E eu tenho uma dívida profunda. Então, pode ser que tenha uma dinâmica assim. Mamãe, antes eu do que você. Antes que você vá para a morte junto com a vovó, eu entro aqui no meio e eu vou para a morte no seu lugar. Então, desde criança, eu tenho um caminhar para a morte, que a gente fala assim, que é atraindo sintomas, doenças, realmente uma depressão, às vezes uma ansiedade, ou pode ser há vários tipos de sintomas, né? Por exemplo, através de esportes radicais, eu pulo do paraquedas e não estou nem aí sem pensar, ou eu corro de moto ou de carro sem, sabe? É um caminhar para a morte, sem perceber, tá? E pode ter a ver com essas dinâmicas. Então, respondendo a sua pergunta, eu que nasci primeiro, é o primeiro que está em dívida, então eu herdo mais esses emaranhamentos mais profundos. Aí chega o número dois aqui. O número dois sente essa dívida, né, e esse pertencimento em relação aos pais e em relação a mim também. Então, de repente, ele começa a pegar dinâmicas aqui do sistema e minhas. Aí chega o número três, que é o caçula. Esse aqui, o caçula, é o que mais vai sentir na alma a dívida, porque ele recebe dos pais, do sistema, recebe do primeiro, recebe do segundo, sabe? É muito comum, por exemplo, os pais, no final da vida, quem cuida dos pais? O caçula. Vocês podem começar a perceber em famílias, né? É muito comum que o caçula é aquele que vai ficar junto aos pais cuidando. Por quê? Porque é uma dívida, como se fosse a maior dívida, assim, na alma dele, no inconsciente. Tá bom? Eu acho que é isso, por enquanto. Então, eu posso até falar de teoria também. Eu sou o número dois, então eu vou ser um pouco mais diplomata, porque como eu estou no meio, eu vou fazer mais o jogo entre os dois, então é um recurso. O número um, que é o primogênito, vai ter o caçula, é o que pode levar a família a outros patamares de evolução, porque ele é o que mais recebeu quando ele estiver no lugar dele. Bom, mas isso é teoria, sabe? E isso não vai mudar nada também. Se eu souber disso ou não, a minha vida não vai mudar. Então, vamos fazer exercícios dinâmicas para a gente se conectar com isso, com esse profundo, tá bom? Eu já falo, não me esqueçam, de eu só falar qual que é o olhar que a gente tem para a gente crescer, tá bom? O olhar que faz a gente se prender e o olhar que faz a gente crescer. Mais uma pergunta. Em caso de crescer em lar adotivo, como funciona esses sistemas? Tá? Vamos supor que eu sou adotado. Tá? Todas essas dinâmicas que eu falei atuam em todos nós. Então, se eu sou adotado, em primeiro lugar, os pais aqui biológicos. Daí que vem a vida. Se não fosse esse homem, eu seria qualquer outra pessoa, mas não o Fábio. Seria outro. Essa mulher também. Se você joga isso na constelação, e eu já participei de várias,
Olha, é algo emocionante, assim, porque você vê o profundo amor dos pais biológicos. Sabe aquela mulher que doou a criança e que todo mundo fica assim julgando? Usava drogas, era prostituta, ou como assim pode doar uma criança, não tem amor? A gente sabe, o cavalo que fica assim? Isso, todos nós somos assim. Então a gente enxerga isso, tá bom? Só que se você vê no campo isso, é um amor profundo daquele pai, daquela mãe por aquela criança. Aquela mãe, aquele pai, carrega uma culpa profunda por terem doado a criança. Em primeiro lugar, os pais biológicos pertencem. Segundo, é evidente, os pais adotivos pertencem. Então, tem essa troca e uma profunda gratidão a tudo que os pais adotivos dão. Terceiro lugar, o lar onde eu cresci, as pessoas. Então, tudo que eu recebi, a gente tem que começar a ter gratidão na vida, porque é a gratidão que vai ampliando, vai nos conectando mais com esse fluir da vida. Então, começa a noite a agradecer a tudo isso, porque a gente não sabe a mensagem que está por trás de tudo isso. Várias questões, eu que sou adotado, várias questões na minha vida que eu passo, doenças, questões que não fluem com meu filho, com a minha filha, questões que não fluem com meu parceiro, com a minha parceira, tem a ver com isso, tá bom? Isso é um tópico, você tem vários. Você tem o que a gente chama de amor interrompido também. Então, vamos supor que eu sou bebezinho, estou no hospital, junto com a minha mãe. E, de repente, minha mãe é internada na UTI e eu fico ali sozinho. Eu vou chorar um dia, eu vou me esgoelar o segundo, o terceiro, o quarto. Chega um dia que eu vou desistir. E ali o meu coração se fecha. Isso vai ficar no meu inconsciente, na minha memória do corpo. Uma couraça muscular, inclusive, né? E o que acontece? Essa dor, todos nós temos vários traumas encapsulados. Então, vamos supor que hoje eu sou esse bebezinho, eu cresça. E eu conheço a mulher da minha vida. Quanto mais próximo eu chegar do amor, vai me tocar nesse ponto profundo. E aí eu dou 2 passos para trás. Então, de uma certa forma, eu estou um pouco indisponível para o amor. E eu posso também atrair doenças, sintomas e por aí vai. Tá bom? Então, é só uma pincelada nisso, mas é só para dizer a importância da gente se abrir para essas outras dimensões, porque tudo que está na vida tem um sentido. Tem mais pergunta aqui para a gente ir para uma dinâmica? Deixa eu ver aqui. Culpa faz adoecer. Audrey, oi. Ah, caramba. Sim. Só que, olha, nessa visão sistêmica, o caminho que nos faz crescer é sair do certo e do errado. Tudo, absolutamente tudo que eu falo, isso é isso, e eu excluo algo, esse não é o caminho de crescimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu falo que a culpa faz adoecer. Eu vou ter uma relação com a culpa, que eu vou estar excluindo a culpa. Ela é malvada, ela tal. Mas o caminho de crescimento é justamente eu adentrar mais profundamente nessa culpa. Eu agradecer, né? Tudo isso que é pesado, porque é aí que eu vou me alinhando com a vida, tá bom? Já vou aproveitar e falar do assentimento. O que é o assentimento? O assentimento é uma força da vida também que nos alinha à verdade, essas mensagens que está por trás de tudo que é pesado. A professora Cláudia Buarques, dos movimentos essenciais, né, ela até fala que o assentimento não é concordar. Olha, eu concordo que os meus pais adotivos me abandonaram. Os meus pais biológicos. Eu concordo que eu tenho essa doença. Eu concordo que na minha infância aconteceu isso. Por quê? Porque não cabe a mim eu concordar ou não. É algo maior que acontece para que eu viva isso. Agora está de dia aqui, por exemplo, o sol está aqui. Eu concordo que o sol esteja no céu irradiando. É ridículo. Quer eu concorde ou não, o sol vai estar ali. Então, nessa nossa vida, tem um caminho que foi traçado.
E eu nem quero entrar em filosofias, na espiritualidade, assim, né? Tem um caminho. E esse caminho teve que acontecer várias questões que fazem parte do nosso destino. Para que, quando eu passo por isso que é mais pesado, quando eu passo por essas repercussões, é passando por isso que a gente vai crescer, que a gente vai desenvolver os dons, os recursos que a gente veio desenvolver aqui na vida. Então, o caminho de crescimento é eu começar a olhar para a minha história, para o meu passado, e começar a dizer sim, começar a agradecer. Faz o que você quiser. Se você tem uma religião, faz a oração que você quiser, uma prática integrativa, um Ho oponopono, começa a fazer, mas apenas à noite percebendo isso, sabe? Vai dormir, só tem um momento de gratidão. E pode-se começar com a mente. Eu agradeço ao fato de ter sido abandonado e ter sido adotado. Comece a agradecer a tudo, tá? Isso é o nosso caminho, assim, do assentir, né? E no dia a dia, começar a se observar nessa vibração sistêmica que os movimentos essenciais nos traz. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma pessoa mais ansiosa. No meu dia a dia, se eu percebo que eu estou acelerado, não se tira desse lugar. Ah, agora eu vou meditar, fazer om. Não. Você traz o pertencimento, ou seja, você continua com aquela respiração que está acelerada e continua e começa a se perceber, se observar, sem querer mudar nada. Se torna o seu próprio observador, espectador. E depois disso, você pode começar a fazer exercícios para ver aonde essa ansiedade tem sentido, para onde ela aponta, que podem ser várias causas. E aí a gente vai fazer um agora relativo a doenças, tá bom? Então esse é o caminho de crescimento, assim. A forma que eu tenho de trabalhar o primeiro nível de consciência eu já falei isso no primeiro encontro, eu falando e vocês ouvindo, eu sabendo que tem essas dinâmicas por trás. Eu estou trabalhando no primeiro nível. A psicologia, conversando com um amigo e tantas outras questões. Mas o convite aqui é que a gente trabalhe esse segundo nível arcaico, grupal, sistêmico. Esse nível mais profundo. E é através dessas vivências que a gente vai trabalhando esses níveis. Como vocês vão observar hoje. Tá bom? Para quem ainda não fez. Mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Que honra poder ouvir. Um abraço a todos, viu? Uma satisfação. Ó, tem uma situação em que Tá mexendo aqui. Os filhos mais velhos excluem o irmão mais novo, porque a mãe morreu no parto desse tio irmão. Tem como equilibrar essa relação? Eu não entendi direito a pergunta, mas é assim. Nós... qual que ajuda é mais efetiva? Quando a gente começa a se trabalhar. Então, quando eu começo a me trabalhar, por exemplo, eu sou um irmão. Vamos supor que a sua pergunta é, eu sou um irmão. E eu vejo ao meu redor os outros irmãos guerreando, está tudo fora de lugar. Eu, inclusive, provavelmente estou fora de lugar. Conforme eu vou me trabalhando, isso é um sistema. É como se fosse uma rede. E cada pessoa é um nozinho na rede. Então, todos os familiares todos os nozinhos interligados. Conforme eu vou me trabalhando, é como se tivesse um pezinho, soltasse o pezinho e a rede faz assim, ó. Né? Esses trabalhos, quando eu estou me trabalhando, isso reverbera, irradia. E aí isso, aos poucos, conforme o caminho de cada um, isso vai repercutindo. Então, a melhor forma da gente se trabalhar é da gente ajudar os outros é se trabalhando. Porque eu já senti isso na pele. Quanto mais eu queria ajudar outras pessoas, mais as outras pessoas se afastavam da ajuda. Então, esse é o principal. É claro que você pode falar, mas aí você tem outros tipos de exercício para se conectar com o destino. Aos poucos, o ano que vem a gente vai dar alguns cursos, eu vou trazendo para vocês, né? Para a gente se trabalhar dessa outra forma, tá bom? Mas isso, por enquanto, é isso.
E aí você se observa, vamos supor que eu tenho aqui uma vontade profunda de ajudar esse meu irmão. É algo que está, sabe, a minha vibração muda. Faz esse movimento de ampliar o olhar que está lá no YouTube. Essa minha postura de Salvador tem sentido. Está apontando para algo excluído. E aí você se conecta com essa exclusão, tá bom? Está lá no YouTube do Constela SJC. Ampliar o olhar, tá? A gente vai fazer algo parecido aqui hoje, tá? 2, se eu entendi sua pergunta. Vamos supor que eu sou pai, mãe, e eu quero ajudar os meus filhos, que têm essa repercussão, essa desordem. Começa a se trabalhar, olhar para trás, para essas dinâmicas profundas, e aí aos poucos eu vou tomando meu lugar, e só de eu tomar o meu lugar e de ir me trabalhando, isso gera essa repercussão, e vai influenciar os filhos. E 2, se sintoniza com o destino dos filhos, nesse nível arcaico. Os movimentos essenciais traz um movimento de destino, para você se sintonizar. Mas aí a gente vai deixar para depois, tá? Para a gente ir aos poucos. Isso, é, isso vai trazer a versão mais veloz e luminosa disso que eu vim viver com esse meu irmão, com esse meu filho. Eu falei aqui o encontro passado. Nós temos um triângulo, tá? Os níveis do ser para os movimentos essenciais. Aqui embaixo está a personalidade. Esse meu nível que reage a tudo, que se emociona com tudo. Ah, tá aqui. Ó. Esse meu nível mental. Eu quero resolver o problema desse irmão, quero resolver o problema do meu filho, o que que eu faço, etc. Então é esse triângulo de baixo aqui, ó, tá? Qual que é a ideia? É que a gente possa trabalhar nesse outro nível do triângulo de cima aqui, que é o corpo de luz que a professora Cláudia chama. Para quê? Para que a resposta mais veloz e luminosa comece a me orientar. Tá bom? Eu tenho milhões de possibilidades, milhões de situações para viver em relação a esse meu filho, esse meu irmão. Então, a física quântica nos traz isso. Eu tenho 1 milhão de possibilidades, várias versões para viver. Conforme eu estou mais denso, eu vou viver a possibilidade mais densa. Conforme eu estou mais veloz, mais luminoso, eu vou viver essa versão mais veloz e luminosa. Então, de repente, eu começo a fazer esses exercícios que eu estou falando para vocês, esses movimentos, e aí eu vou começar a viver a versão mais luminosa em relação a esse meu irmão. De repente, um dia, do nada, ele me pergunta algo, sabe? Ou a vida traz para ele um cartão de um profissional, de um terapeuta, que vai ajudar nesse aspecto que ele precisa, né? Não somos nós que acertamos as coisas. Nós nos abrimos e a vida traz. Tá bom? O que mais que eu posso falar? Mais alguma pergunta? Na verdade, olha, isso que eu estou falando, se alguém não assistiu o Encontro 1, vale a pena assistir que eu explico um pouco melhor. Eu não posso ficar repetindo por força do tempo aqui. Tá bom? O encontro, a gente está no Encontro 2, teve o primeiro encontro. Tá? Por enquanto, eu acho que é isso. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Se tem mais alguma pergunta aqui. E o colega aqui, que é o Lauri Possama, né? Você já deu uma resposta. Isso está acontecendo com os irmãos porque a mãe morreu no parto. Se eu já sei qual é a resposta, a vida vai me trazer isso. Vai ter movimento, vai ter reconciliação, mas isso. A gente vai fazer um exercício agora de quê? Vamos supor que esse seja o problema. Eu me abro aqui a algo. Não importa o que seja. Né? E aí, porque normalmente essas questões a gente nunca sabe o que é, sabe? Sempre tem algo muito profundo por trás que a gente não tem ideia. E mesmo quando eu vejo isso numa constelação aqui, é por causa do avô e da avó e etc., tem dinâmicas muito profundas sempre por trás, tá? Então, quanto mais a gente se abre e a vida traz o que tem que ser. E
é um desrespeito até aos nossos ancestrais, tá? Eu senti agora em mim isso. Por exemplo, falar, olha, eu tenho esse problema, esse sintoma, essa questão, por que tem esse emaranhamento? Como se fosse matemático. Não, não é esse o caminho, né? O caminho de crescimento é agradecer. Eles viveram o que viveram para que hoje a gente possamos reconciliar com essas questões excluídas que já vêm há gerações, né? Nós somos a possibilidade de botar o pau na roda e ser a cura do nosso sistema, né? Um bom lugar no coração a tudo isso que eles viveram. Então, olhar sempre com amor ao nosso passado, aos nossos ancestrais, ao nosso sistema, e por aí vai. O que mais aqui? Filho único, tem que ver se é único, mas se for, mas não importa, esse é o destino, o caminho do filho único. E é passando por essas questões pesadas que a gente, porque tudo é polaridade, né? Você tem um positivo e um negativo, um não existe sem o outro, né? E é a mesma coisa, a gente não cresce sem essas questões mais pesadas, né? É uma polaridade para a gente atingir um outro nível aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais algo aqui. Olha, eu acho que a gente pode partir para alguma dinâmica. Eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, então. Tá bom? A gente vai fazer algo parecido com o encontro passado, que é uma adaptação do movimento de ampliar o olhar, tá? Então, eu estou aqui, aqui na minha frente vai estar um sintoma, uma doença, minha, não do meu filho, minha, tá? E aí, aqui vai ter um ponto que é a causa disso. Essa causa pode ser o quê? Tudo isso que eu expliquei tem a ver com equilíbrio de troca, com ancestrais excluídos. Pode ser que essa causa nem seja sistêmica naquela classificação. Pode ser que essa causa seja uma questão psicossomática. Mas aqui não importa. A gente vai se sintonizar, desligar a mente e se sintonizar com as informações, com a energia dessa causa, tá bom? E eu vou guiando vocês. O que a gente vai fazer de diferente? A gente vai se conectar com o destino. Então, vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, né? Eu estou aqui, eu vou me virar para trás em pé e vou me conectar com o destino. E depois eu vou fazer um exercício aqui, um movimento. Deixa eu explicar para vocês o que é destino nessa visão sistêmica. Destino não é algo que eu vou prever o futuro. Será que vai ser o meu destino lá no futuro? Destino é algo que já aconteceu no passado e que marcou, moldou a minha vida, o meu caminho. Então, por exemplo, faz parte do meu destino ter nascido numa família que teve 2 irmãos antes que eu, por exemplo. Que teve um irmão que foi abortado, vamos supor. Por quê? Esse irmão que não nasceu, moldou a minha existência, a minha personalidade, esse meu caminho. Então faz parte do meu destino. Faz parte do meu destino esses 2 pais. Esses 2 pais que é um mundo de possibilidades. É um baú de luz, de dimensões. Só que eu herdei como destino essa personalidade desse pai e essa personalidade dessa mãe. Eu herdei como destino essas características que são chatas para mim, que me incomodam. Mas os meus pais não são só isso. Os meus pais são muita coisa. Só que eu herdei como destino isso. Tá bom? E outra coisa, esses nossos pais não são tão livres assim. Eles têm muitas, mas muitas dinâmicas pesadas que atuam atrás deles, sabe? Só que como isso dói muito em mim, dói muito na minha criança, eu tenho uma memória nisso. Então eu não consigo enxergar os meus pais na dimensão que eles são, eu só enxergo isso, tá? Então faz parte do meu destino tudo isso, os meus pais, isso que foi pesado, a forma com que eu nascia durante a gestação, o que aconteceu, esses traumas encapsulados que nós temos vários, sabe? Tudo faz parte do destino. Os trabalhos principais, os parceiros, os ex-parceiros, tudo isso faz parte do destino, tá bom? Então, eu vou voltar agora à explicação.
tá? Por enquanto não precisa ficar em pé. Deixa eu aumentar aqui. Então vai ser assim, ó. Eu estou em pé aqui, tá? Eu vou conduzir vocês, etc. Aí o que vai acontecer? Vocês vão se voltar para o seu destino. Vai ser um ponto ali na parede que vai ser o seu destino. E eu conduzo vocês, tá bom? E aí depois você vai voltar de novo. Aqui na frente vai estar essa minha doença, esse sintoma. Então vai chegar um momento que eu vou dar um comando, vocês vão andar e ocupar o lugar do sintoma. O sintoma virado para vocês. E aí você fecha os olhos, se conecta, tá? Com as informações. Esquece a mente, tá bom? E aí depois eu vou tomar o meu lugar de novo. E o que vai acontecer? Vai ter um ponto lá atrás que é a causa disso, desse meu sintoma, dessa doença. Esquece a cabeça. Não importa o que seja, você vai se sintonizar, abrir o seu coração, o seu inconsciente, para reincluir isso que está excluído, tá bom? Um detalhe, dois detalhes. Primeiro, isso é o meu sistema, seja lá qual sistema for. Eu não sei qual que sistema é, tá? Pode ser o meu sistema familiar, sistema de trabalho, campos de consciência, para quem acredita, sistemas, campos de vidas passadas, pode ser um monte de coisa, mas não importa, eu só me abro. Como faz parte, eu vou me ajoelhar, ou para quem quiser sentar na cadeira, tá? Só para se fazer menor, diante dessa causa, do que está excluído, tá bom? Segunda observação, a verdade é o que abre portas. Então vamos supor aqui que eu tenho uma fala para a doença, eu vou falar assim: você é um presente para mim. Só que para você isso não é verdade, porque isso é algo novo. Eu ainda estou com raiva, sabe? Você não tem que excluir nada. Se sentir raiva, fica com raiva. Sentir medo, se tremer, tudo, tá? Só se observa. E aí essa fala não vai repercutir, mas aí eu falo assim: olha, doença, aos poucos, a meu tempo, começo a te ver. Então, aqui, isso é verdade, porque é aos poucos. Se abre para essas frases que faz sentido, tá bom? E fala as frases com o coração, com a alma, não precisa ser com a boca, tá bom? Então, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o movimento que a gente vai fazer, sobre o exercício? Eu vou conduzindo vocês, tá? É um pouquinho complicado aqui, deixa eu ver aqui. É um pouco complicado, mas eu vou seguir vocês. Ana, se você conseguir escrever, a gente vai fazer um exercício aqui para uma doença ou um sintoma que está aqui na frente, tá bom? E eu vou conduzindo vocês, tá? Então, Peraí, já doutor pense Fábio, você quer que eu escreva isso aonde? no comentário, né? Não sei Ah, se tá dá. bom. Dá sim, eu escrevo fixo aqui. Tá bom. Para quem chegou agora, eu já expliquei que a gente vai fazer um exercício sistêmico. E aí, para quem chegou agora, vai pegando as informações, tá? Na minha frente aqui, vai pegando a condução. Na minha frente tem uma doença ou um sintoma meu, tá bom? É só isso. Então eu vou pedir para todos ficarem em pé, deixar a cadeira um pouquinho ao lado, tá? Só mais uma observação, no final eu vou para a vida. Então, no meu caso aqui, vocês são a vida. Então aqui é uma janela, um quadro, uma flor, tá? Então eu vou fazendo as dinâmicas aqui. Estou aqui, pego um lugar, vou fazendo, e no final eu me direciono para a vida, tá bom? Então vamos lá começar então. Fecha os olhos um pouquinho. Você já está em pé. Você já começa a saber qual é o seu sintoma, a sua doença. Mas não vamos trabalhar agora. Primeiro vamos nos conectar. Perceba a sua respiração. Inspira pelo nariz e solta. Solta o ar. Respira novamente e solta. Percebe a sua sola dos pés bem ancoradas ao chão, à terra. E respira. E agora você vai se sintonizando ao seu eu adulto.
Todos nós temos um eu criança dentro da gente. Uma parte que não se responsabiliza pelo que a vida traz. Mas agora você se ancora ao seu adulto e respira. Inspira essa sua parte mais crescida. E se sintoniza com a força maior que tudo move no universo. Essa força criadora que move as pessoas, os grupos, move os sintomas, as doenças, move cada célula do seu corpo. Essa força que move a natureza, você só se sintoniza a isso. Sim. E agora, tomando uma respiração maior, você já sabe o que está na sua frente. Na sua frente está essa doença, esse sintoma. E você apenas começa a olhar para isso. Tem uma parte sua que quer eliminar, excluir isso. E só começa a se sintonizar com essa sua vibração, com o seu corpo. Começa a se sintonizar com essa parte que quer excluir, quer eliminar essa doença. Mas antes disso, a gente vai se sintonizar com o nosso destino. Então você vai virar para trás. Você vai virar o seu corpo. A doença está nas suas costas, então agora você vai perceber um ponto lá na sua frente que é o seu destino. Fecha os olhos um pouco e começa a se sintonizar com esse ponto que está à sua frente, que é o seu destino. O seu destino é um quantum energético que sempre esteve, está e sempre estará com você. E você começa dizendo: sim, eu vejo você. Sim. Para outros, aos poucos, a meu tempo, começo a te ver. E começa percebendo que faz parte do seu destino os seus pais biológicos. Foi necessário um homem e uma mulher para que você nascesse. E você começa dizendo: eu começo a te ver. E começa a dizer sim para essa parte mais luminosa dos seus pais. Essa dimensão divina que são seus pais. Mas ao mesmo tempo você herdou como destino essa personalidade dos seus pais biológicos. E você diz sim a tudo isso. A essa parte mais pesada dos seus pais. Só agora começo a perceber que vocês nunca foram tão livres assim. E começa a perceber dinâmicas muito profundas atrás dos seus pais. Os seus pais estão presos a várias dinâmicas. Sinto muito. Só agora começo a perceber o quanto eu fui desrespeitoso, desrespeitosa. Só agora começo a perceber a sua força, o seu amor. E perceba outros ancestrais atrás dos seus pais. Avós, bisavós, pessoas, um mundo de pessoas, de histórias, cada qual fazendo parte. Sim, obrigado. Só agora começo a me dar conta. Eu só estou aqui graças a tudo isso. Todos vocês, todas essas histórias. E diga com o coração para os seus pais. Aos poucos, começo a perceber a sua grandeza. Mesmo com medo,
mesmo sem saber como. Sim. E respira. E como é para você, como é para o seu corpo, perceber que você tem um caminho e que esse caminho faz parte da sua evolução, do seu crescimento. E começa dizendo sim para a sua história, para esse caminho. Tudo que é leve e tudo que é pesado. O sorriso e o choro. As sombras e a luz. Sim. E vai dizendo sim à sua gestação, à forma com que você foi concebido. Tudo aconteceu e teve um propósito maior. A vida vem te moldando. Sim. Vai percebendo como você nasceu, a forma que você nasceu. Vai percebendo a sua primeira infância. Você bebezinho, a sua criança. Sinto muito. Só agora começa a me dar conta. E olha para sua criança, para o seu bebezinho. Eu vejo você. Só agora começa a perceber o quanto você foi forte. E o quanto você sempre foi amoroso. Sempre foi amorosa. Obrigado. Sem você, sem tudo isso, não estaríamos aqui. E só respira. Aos poucos, a meu tempo, começo a me abrir para o meu caminho. Começo a me ancorar ao meu destino. Sim. E como que está para você agora, para o seu corpo? Se sintonizando com o seu destino. Sem querer mudar nada. Permita que o seu corpo te movimente. E você desliga a mente e apenas se observa. Sim. Obrigado. Gratidão. Ah. E agora que já foi o suficiente, você vai virar novamente. Então, agora o seu destino está atrás de você. E você está de frente para a sua doença, o seu sintoma. E com o seu destino no seu coração, comece a olhar para o seu sintoma. Você tem uma parte sua, da sua personalidade, que reage a isso, reage a esse sintoma. Que quer excluir, quer eliminar isso. Então você diz internamente: não. Você não. Isso não. E começa a exagerar nessa sua parte, nesse seu olhar. Não, você não. E como é para você, para o seu corpo, como está o seu rosto, seus ombros, suas mãos. E desliga a mente e se conecta com o seu corpo. Não. Você não. Sem você, a minha vida estaria bem melhor. Não. E exagera nessa exclusão, nessa sua parte que quer realmente eliminar isso. Não. E respira e percebe como que está a sua vibração, o seu clima interno. E agora que já foi o suficiente, você vai andar até a doença. Então você vai dar alguns passos na frente e vai ocupar o lugar da doença. Agora a doença está olhando para você. Fecha os olhos.
e se sintoniza com as informações, com a doença. Esquece a mente e permita que compreensões além da mente te acesse. Agora, você é a doença. E permita que o seu corpo te movimente. Eu vou falar algumas frases como se fosse vocês, e agora você recebe como se fosse a doença. Não. Você não. Como assim? Você é um peso para mim. Eu preciso me livrar de você. Eu vou fazer o que for possível para te eliminar, para te excluir. E como é para você doença? Perceber que tem alguém apontando o dedo para você, querendo te eliminar, querendo te excluir. Não. Você não. Tantas pessoas na vida e logo eu tenho que conviver com isso, com você. Um atraso de vida. Sem você, eu estaria bem melhor. Sem você, a minha vida estaria fluindo de outra forma. Não. E como é para você, doença, como é para o seu corpo. Como que está o seu rosto, seus ombros, suas mãos? Você olha para algum lugar sem querer interpretar nada. Não. Você não. Como que está a sua vibração, o seu clima interno? Ah, e agora que já foi o suficiente, você vai andar e ocupar novamente o seu lugar. Então agora, aqui, você é você, novamente. O seu destino atrás, a doença aqui na frente. Fecha os olhos mais um pouquinho. Faz uma respiração maior. E se sintoniza novamente com o seu destino. Essa doença, esse sintoma, faz parte do seu destino. Essa doença tem sentido. Tem uma mensagem por trás. E está apontando para algo excluído. Respira. E agora você vai olhar um ponto lá atrás que representa essa causa. São situações ou pessoas excluídas. Não importa qual é o campo, não importa o que é. Começa a se sintonizar com a energia, com as informações dessa causa. Com a energia dessas pessoas ou situações excluídas. E você começa dizendo com o coração: sinto muito. Eu não tinha ideia. Só agora começa a me dar conta. Sinto muito. Eu era outro, eu era outra. Só agora começa a perceber vocês. Por favor, me veja com bons olhos. E começa percebendo que há pessoas ou situações excluídas. Para alguns, por uma vida, situações ou pessoas excluídas. Para outros, situações ou pessoas excluídas por gerações. E como é para você começar a perceber, começar a incluir o que quer ser incluído. Sim, eu vejo vocês. E vocês fazem parte. Só agora começa a me dar conta.
Só agora começo a perceber a riqueza, a história, a vida de todos vocês. Sim, obrigado. Gratidão. E para quem sentir, eu vou convidar a se abaixar, se tornar menor. Então você se inclina para perceber. Fecha os olhos um pouco. Coloca o queixo no seu coração. E permita que o seu corpo, o seu coração, permita que o seu inconsciente se abra. E é como se fios de amor, de luz, conectassem você a essas pessoas ou situações excluídas. Sim, eu vejo vocês. Só agora começo a me dar conta. Sinto muito. Com vocês no meu coração, saberei viver a melhor versão disso que eu vim viver em relação à doença. Sim. E como é para você se perceber menor diante disso que veio antes? Como é para você se perceber um grão de areia diante disso que veio antes? Sim. Sinto muito. Eu era outra, eu era outra. Só agora começa a me dar conta. E perceba como é que é para o seu corpo, sem querer mudar nada. Como que está a sua vibração, o seu clima interno. Algo te chama a atenção e você apenas se observa. Sim, com o meu destino no meu coração e o seu destino no meu coração, saberei viver a versão mais luminosa diante dessa doença. Sim, obrigado. Para alguns, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. Para outros, aos poucos, a meu tempo. Sim. E respira. Ah, obrigado. Gratidão. Nada foi em vão. A história, a vida, nada foi em vão. Obrigado. Para alguns, eu deixo o que é de vocês com vocês e fico só com o que é meu. E para alguns, percebo um movimento com as mãos, deixando algo nos pés dessa situação ou dessas pessoas excluídas. Por favor, me veja com bons olhos se eu fizer diferente. Sim. E respira. Para outros, eu te respeito. Respeito o seu destino. Eu deixo os mortos no mundo dos mortos e me sintonizo com a vida. Me conecto com a vida. Sim. E como é para você começar a ter uma gratidão e um profundo respeito ao que veio antes, as vidas, as histórias e as dores do que veio antes. Sim. Obrigado. A dor, o sofrimento, nada foi em vão. Com tudo isso no meu coração, saberei me orientar para a vida. Sim. Ah,
E aos poucos, você pode ir se levantando. E agora você respira mais um pouco. Ah, só para fazer o último, você vai ocupar o lugar da doença novamente. Respira um pouco. Percebe como você está agora, o seu clima interno. Então você vai dar mais uns passos e você vai se conectar agora com a sua doença aqui. Então a doença está aqui, olhando para você. Fecha os olhos e novamente se sintoniza. Agora você é a doença. Se sintoniza com a energia, com as informações da doença. Como que está agora o seu corpo? Seus ombros, suas mãos, sem querer mudar nada. Apenas se observe. E eu vou dizer frases e você recebe como se fosse a doença ou sintoma. Sinto muito. Eu não tinha ideia. Só agora começo a te perceber na sua riqueza, na sua inteireza. Começa a perceber a mensagem que você sempre quis me trazer. Obrigado. Gratidão. Para outros, aos poucos, a meu tempo, começo a te ver. Sim. Ainda para outros, a meu tempo, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. E como é para você, doença, agora? Perceber que tem alguém que agora te vê, e não mais alguém que apenas aponta o dedo querendo te excluir, te eliminar. Sim, eu vejo você. E com tudo isso no meu coração, saberei me orientar para a vida. Sim. E para você, doença, como é que está agora os seus ombros, as suas mãos, o seu corpo? Como que está agora o seu clima interno, a sua vibração? Sim. Ah, e tomando agora uma última respiração, você vai voltar para o seu lugar. E agora você vai se virar para a vida, que é essa janela, esse quadro, algo que representa a vida. Feche os olhos novamente um pouco, respira e perceba que você está envolto com o seu destino e tudo isso que faz parte do seu destino, desse caminhar. Você está envolto com essa doença, esse sintoma, com esses ancestrais ou situações excluídas. Há algo que nos move e você apenas se sintoniza a essa força. Move cada um, move esse nosso grupo, as pessoas que estão e as pessoas que ainda não chegaram. Você apenas se sintoniza. Abre os olhos. E à sua frente está a sua vida, o seu caminho. E você apenas diz sim a tudo isso que te movimenta, que nos movimenta. E você vai dar daqui a pouquinho um pequeno passo. E quando você der um passo, você se sintoniza com um sim. Sim. Tudo isso faz parte. E está a serviço do meu crescimento. Não sou eu quem evoluo, é o meu sistema. São as pessoas ao meu redor. É o planeta. Sim. Obrigado. Daqui a pouquinho você vai dar mais um passo
E energeticamente, quando você der o passo, eu escolho a vida. Eu escolho o meu lugar. E percebe energeticamente ocupando o seu lugar. Eu escolho a vida. Eu me ancoro no meu lugar. Para alguns, aos poucos, a meu tempo. Sim. Para outros, mesmo com medo, mesmo sem saber como. Sim. Eu deixo o passado no passado, me ancoro na vida, no presente. E mesmo assim, vocês, tudo isso, sempre terão um bom lugar no meu coração. Obrigado. Gratidão. E como é para você perceber a sua vida diante de você? Sim. Aos poucos, a meu tempo. Sim. E como que está agora o seu corpo? Como que está agora a sua vibração interna? O seu ar interno? Sim. Ah. E aos poucos vai voltando a respiração, aos poucos vai voltando no seu lugar, vai sentando a cadeira. Nosso tempo passa, né? Tá todo mundo bem? Então, a colega disse que está profundamente emocionada, gratidão, algo realmente reverberou, impactou no campo. A Andressa falou profundo, Cris, obrigada. E só se perceba, né, nesse campo. Para os nossos ancestrais, nós não teríamos a força diante de tudo que eles viveram. Então, essa é uma imagem, né? Vocês viveram o que vocês viveram e graças a tudo isso é que nós estamos aqui. Graças a tudo isso é que tem esse caminho. Está muito profundo, muito leve, agora no final, condução, agradecendo, muitos insights, só agradecendo. A gente cria um campo aqui, né? Nós que estamos aqui, que tem dezenas de pessoas aqui, as pessoas que ainda vão assistir já fazem parte desse campo, né? E é assim, a gente vai. Não sou eu que evolui, né? A gente evolui no coletivo, é o todo, o planeta que evolui. Uma gratidão profunda. Alguém não está bem? Gostaria de falar algo? Se alguém não estiver bem. E aqui a gente está colocando movimento. Não sou eu que estou consertando. Eu estou me alinhando a algo e a vida vai me trazendo resposta, né? E isso é um movimento. Pode ser que tenha insights agora, outros insights quando estiver dormindo, quando estiver durante a semana, e a gente vai movimentando nesse nível mais profundo. E sempre assim. Quando eu estava no começo, no lugar da doença, como que eu estava? E no final, como eu estava? Não importa se no final eu estava tenso, né? Eu já estava estou colocando movimentos. Mas o que eu quero dizer é, o meu olhar, o que vocês sentiram no começo, é o meu olhar frente à doença. Como eu olhando para a doença, o que que eu sinto, né? E no final, quando você inclui tudo, o que que a doença sentia, né? Eu vou pegar aqui algumas pessoas que estão falando. Deixa eu ver aqui. Foi intenso, senti muito leve, tal. Peraí.
Tem pessoas que estão falando aqui que no começo o corpo estava muito pesado quando ocupou o lugar da doença. É, e aí depois teve um outro movimento, foi totalmente diferente no final, né? Deixa eu ver, eu não estou enxergando aqui. Aqui, ó. Ó. No meu lugar eu senti um peso que foi ao chão, ajoelhada. No lugar da doença ela estava inclinada para frente. A doença virou de costas, como não se olhasse mais. Então, o mais importante são as imagens, sabe? Isso que a gente sente. Vamos procurar esquecer interpretação. Ah, eu olho para baixo é porque é alguém morto. Não. E se abrir. Quanto mais a gente se abre, mais bem. Tá bom? Eu acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer demais, né? Para quem quiser, o que a gente pede nesse equilíbrio de troca, né, que a gente está a serviço aqui. Se eu e as dezenas de pessoas que fazem parte aqui do Polo estamos aqui agora, é porque a gente tem algo a contribuir diante de tudo que a gente recebeu, né? E com vocês, assim, o que a gente gostaria que vocês irradiassem, né? Então a gente vai ter muitos encontros para se trabalhar, a gente está irradiando conforme a gente se trabalha e também compartilhando, né? Convidando pessoas para os próximos encontros, compartilhando as mensagens em grupos de WhatsApp, Telegram. Então, aqui no Constela SJC, lá na bio, vai ter o grupo do Telegram para entrar e o grupo do WhatsApp. Para quem sentir entrar, aí depois vocês copiam a mensagem e compartilhem em outros grupos. A ideia é que quem estiver alinhado, vem. Né? Não somos nós que vamos chamar alguém, tá bom? Esse é o primeiro lembrete. O segundo é para seguir a gente no Constela, né, nas redes sociais, para quando der para compartilhar nos stories e compartilhar, para a gente vai ampliando, vai irradiando, tá bom? O terceiro, no YouTube, a gente está montando vários tipos de palestras, exercícios. Então, vocês depois dão uma pesquisada, se inscrevem e veem o que interessa para vocês. Por exemplo, nós fizemos um workshop pelo Zoom sobre escravidão. A pessoa fazia um ano que estava desempregada. E ela fez uma questão de escravidão que é algo que ela nem sabe. Né? É isso, não é a mente, mas ela se conectou a algo de forma muito profunda. Na mesma semana, ela recebeu o convite de emprego e ela nos mandou um WhatsApp, uma mensagem. Ela ficou boba. Pergunto, somos nós? É aquele exercício que reverberou? Não, não sei, não precisa saber. Mas o importante é se abrir, né? Aos poucos ir se abrindo para esses outros níveis, né? A gente se trabalhar de outra forma também, tá bom? A Karen aqui está perguntando para clicar no coração, que ajuda a elevar para mais pessoas a live. Aqui, tem um coraçãozinho aqui, né? Eu nem sabia disso. E a ideia é essa, né? A gente aos poucos irradiando. Nós temos, como eu já disse, não existe um saber que detém a verdade. O planeta realmente está em evolução. São muitos saberes de diferentes tecnologias, dos mais variados. E a gente aqui está nesse saber aqui, que é a mirada sistêmica, né, o olhar sistêmico. E a ideia é que aos poucos a gente vá cada vez mais trazendo pessoas e no ano que vem a gente esteja mais organizado para ter cursos gratuitos, para ter outros tipos de vivências, via Zoom, que a gente pode trabalhar com âncoras e ter outros tipos de movimentos também, tá bom? Muitos agradecimentos aqui, nós aqui do Polo que agradecemos. Novamente, é o meu rosto que está aqui, mas tem dezenas de pessoas por trás, né? Pessoas da saúde, educação, assistência, justiça, segurança, e principalmente, né, ao trabalho de vocês também, que eu estou vendo aqui várias pessoas que já se trabalham, e é isso. A gente vai cada vez irradiando mais, né, e a gente vai engrossando esse movimento. Um beijo no coração de todos, acho que já é isso, e seguimos, tá bom? À disposição e todos a serviço da vida. Gratidão. Até mais. Acho que é isso, né, Ana? A Ana que está controlando lá.
Sim, estou encerrando aqui. Só lembrando, pessoal, que semana que vem vai ser o tema sobre propósito de vida. Ah, vai ser bacana para a gente se alinhar com o propósito de vida. Vamos ver se a gente consegue fazer algo com âncora. Que pelo Instagram é mais difícil, assim, mas a gente tenta fazer algo, tá bom? Até o próximo encontro, até quarta que vem, às 19 horas. Beijo a todos. Até mais.